Conta pra mim, você ainda se sente nervoso ou não sabe como se preparar para uma entrevista de emprego? Não é só você não, hein? E olha, você não precisa ficar desconfortável, porque se tem uma pessoa que não está sozinha nessa, essa pessoa é você. Pode acreditar. Aliás, nos últimos vídeos do canal, nós falamos 2 vezes sobre o processo de entrevista de emprego. Na primeira vez, eu contei sobre a linguagem não verbal, ou seja, como o corpo pode mandar sinais. Isso sobre o que você está sentindo ali, por exemplo. Depois, foi a vez de falar sobre os tipos de entrevistas e como reconhecer as competências que são exigidas por cada uma delas. Hoje, nós vamos fechar essa série destravando de vez como você pode preparar e ser um destaque positivo na sua entrevista. Você quer saber como se sentir pronto de vez e ainda causar uma boa impressão quando alguém for te entrevistar? Então, pega uma caneta e vem comigo! Seja muito bem-vindo ao Desenvolve SA. Eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação e com pós-graduação em Gestão Empresarial. Junto com César Bellini e o Fábio Jorge, nós criamos o canal Desenvolve SA com a missão de ajudar você a se desenvolver na sua carreira. Isso mesmo, na sua carreira. À medida que nós compartilhamos tudo o que nós três aprendemos durante a nossa evolução profissional. Vamos nessa juntos? Topa? Olha, como vimos nos vídeos anteriores, participar de uma entrevista em si já exige estar bastante preparado. Até mesmo porque, na maioria das vezes, a escolha por um ou por outro candidato vai se dar ali nos detalhes. Então, vamos conversar sobre como estar 100% preparado para uma entrevista de emprego. Anota aí o primeiro ponto: estudar sobre a empresa. Essa talvez seja a dica mais valiosa, mas muitos vão dizer, isso é óbvio, isso até eu já sabia. Realmente, eu concordo, isso pode ser óbvio, mas o que faz a diferença e torna essa dica a primeira de hoje está na profundidade do estudo. É sobre como pegar esse conhecimento que você pesquisou e anotou ali a respeito da empresa e colocar de forma orgânica durante a entrevista. Comece pelo básico. Reúna o que você encontrou em sites, em redes sociais e veja se consegue responder claramente quem a empresa é e o que ela faz. A resposta para essas perguntas deve ser mais completa do que só dizer que é uma indústria ou que é um comércio, um prestador de serviço. A resposta correta deve se parecer mais ou menos assim como essa. Olha só. É uma fábrica de origem japonesa, por exemplo, com filiais em mais de X países e X continentes. E ela está presente no Brasil desde o ano Y, com linhas de produtos muito conhecidas, que são o produto A e o produto B. E olha, vale a pena trazer dados que são valorizados pelos colaboradores da própria empresa, como, por exemplo, se a empresa for líder de mercado ou se tem potencial de acelerar o seu crescimento. Deixe claro que conhece essas afirmações e cite assim que perceber uma oportunidade durante a entrevista. Fora esses dados básicos, eu aconselho que você também leia entrevistas com os executivos da empresa. Olha, faça anotações dos pontos mais relevantes e use o conhecimento que você adquiriu para encaixar durante a entrevista esses pontos que mais te chamaram a atenção. Olha, pode aproveitar deixas e dizer algo como: eu vi uma entrevista do CEO da empresa que ela falou de tal assunto, eu achei isso importante, porque etc e etc. Ou seja, olha só pessoal, faça uma varredura completa, não só as falas dos colaboradores, mas também as matérias que mencionam a empresa na mídia. Durante a entrevista, você terá dados ligados à empresa, mostrando que está antenado e interessado no que anda acontecendo com ela. São questões assim que podem mostrar a sua capacidade de enxergar a empresa como um todo
e de pensar fora da sua posição inicial. Uma dica boa, além dessa, é você estudar os concorrentes da empresa. Olha só, poucas pessoas se antenam nisso. Mas espera, antes de continuar, um ponto importante é você nunca, mas nunca mesmo, em hipótese alguma, falar mal de um concorrente da empresa. Olha, use o conhecimento que você vai adquirir apenas para você mostrar a sua capacidade de enxergar os movimentos do mercado. E conversar com pessoas que já estejam atuando na área ou até mesmo dentro da empresa que você está se candidatando. Isso pode ser uma ótima alternativa e pode te ajudar a entender melhor a cultura e o modo de fazer do mercado. Mas nada melhor que lembrar uma coisa. Repara só, é importante manter a naturalidade para poder encaixar o seu conhecimento de forma orgânica durante a entrevista. Fique atento para não soar artificial ou parecer alguém que até decorou ali um texto e está reproduzindo uma ideia de entrevista ou matéria. O que me leva ao item 2. Então, anota aí. Conheça o entrevistador. Sempre que possível, pergunte quem é o entrevistador. É bom saber com quem você vai conversar, porque pode buscar conhecê-lo melhor antes de começarem o processo. Você pode entrar no perfil do LinkedIn e entender melhor a trajetória daquele profissional e até mesmo dentro da empresa que está se candidatando. Aliás, acessar o perfil do entrevistador não é visto com maus olhos e nem precisa ter medo que ele vá ver que você visitou o perfil dele. Com certeza, a pessoa vai entender que, na verdade, você está fazendo a sua lição de casa. Aproveite para conhecer empresas onde essa pessoa trabalhou, competências e trabalhos em comum, se compartilham algum amigo conhecido. E uma dica de ouro. Observe as postagens que a pessoa publicou e também aquelas que interagiu. Só assim você vai perceber se existe um assunto de interesse em comum, como um hobby, um artigo, um assunto, qualquer coisa. Achar uma conexão com o entrevistador pode ser a chave para você ficar mais confortável e criar um rapport com a pessoa. Peraí, eu vou definir o que é rapport. A palavra veio de uma técnica muito utilizada na psicologia para criar uma ponte de conexão entre pessoas. Isso baseado na empatia. A técnica tem por objetivo gerar confiança no processo de comunicação, para que o paciente fique mais aberto e mais receptivo durante a terapia. Isso faz com que a pessoa interaja, troque e receba informação com mais facilidade. O termo rapport foi apropriado pela área de negócios e é definido como uma ligação entre duas partes que vão participar de uma negociação. Ou seja, o rapport busca criar a afinidade emocional baseada em uma confiança mútua. Isso é legal, não? Eu acho que só essa explicação a gente já merece um like aqui embaixo. O que você acha? Bom, por fim, mas não menos importante, o nosso item 3 do vídeo de hoje. Prepare perguntas para o entrevistador. Sim, perguntas que você vai fazer para o entrevistador. Quem nunca passou pelo momento desconfortável de uma entrevista em que o entrevistador fala: "Você tem alguma pergunta?" Geralmente, as pessoas ficam ali no básico, fazem perguntas sobre salário, benefício. Mas para você se destacar, chamar atenção, prepare 6 ou 7 perguntas sobre o trabalho, ou sobre o mercado, ou ainda sobre práticas e políticas da empresa. Use esse espaço para mostrar tudo o que você aprendeu, lá na dica 1 que eu acabei de dar. E falando sobre perguntas, aqui vai uma dica também de ouro. Aprenda a usar a seu favor o que nós chamamos de pergunta debate. A pergunta debate é aquele tipo de pergunta que os candidatos eleitorais, eles fazem nos debates políticos. Pois é uma questão que, quando você coloca na mesa,
você mesmo terá a chance de explicar o seu ponto de vista numa tréplica. Olha que legal! Esse tipo de pergunta é usado para que você tenha espaço para falar sobre um assunto que não teve ali muito tempo. Isso para você se aprofundar durante a entrevista. Olha, eu vou dar aqui um exemplo. Digamos que você quer falar sobre a adequação do seu perfil na cultura da empresa. Então, pode começar falando que gostaria de saber um pouco mais sobre a cultura da empresa. O entrevistador vai comentar sobre isso e, numa oportunidade, você pode dizer quais qualidades do seu perfil se adequam para a vaga e para o modo em que a empresa atua. Perceba que a pergunta debate abre espaço para você falar sobre um assunto que você mesmo julga relevante e também essencial ser falado na entrevista. Olha, com essas dicas, o seu processo de preparação para a entrevista será muito mais tranquilo e te deixará bem mais confiante. Fique atento aos pontos que nós discutimos e se prepare bem, pois como o Caio Arnaz, o diretor da Robert Half aqui no Brasil, comentou em uma das edições do Conversar, a escolha de um candidato é feita nos detalhes. Ou seja, pessoal, fazendo uma analogia com esportes, são aquelas últimas passadas que o Usain Bolt tanto treinou que fazem a diferença para que ele seja quem ele é. E a boa notícia é que você também pode fazer parte dos 20% de profissionais que se destacam nas suas profissões. Treine e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que tem feito para que você se prepare para suas entrevistas. Muito obrigado e nos encontramos aqui no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!